Copeirinhos e copeirinhas, sim, senhoras e senhores, quase 3 anos depois, né, menino Kelvin? Retornamos com este bordão para falar de uma Copa, mas não Copa do Mundo de seleções, para falar da Copa do Mundo de clubes. Começou a nossa série de Super Mundial, né, Kelvin? Isso aí, copeirinhos e copeirinhas, que saudade de falar essa frase para vocês. E iniciamos a nossa série sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um pouco diferente agora, né? Naquela época, junto com o Toledo News, a gente falou da Copa do Mundo de Seleções. Agora, Copa do Mundo de Clubes, e vai ter uma série de vídeos muito legal para vocês. Vamos falar grupo a grupo, vamos trazer os nossos favoritos, vamos trazer quem pode pintar ali como zebra, decepção, o melhor brasileiro. Vai ter muita coisa aí sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Exatamente. E é isso, meu povo, já vamos começar em alta rotação, vamos falar naquelas linhas gerais. Depois a gente Começar vai... do começo, como é de praxe nesse canal. Exato. Acho que é legal a gente realmente começar do começo, acho que é algo que contribui para o entretenimento brasileiro. Mas, Kelvito, já de bate pronto, quem vai ser o campeão para você? Cara, é uma pergunta difícil logo de cara. Já começamos com uma pergunta difícil. Assim, não tem muito como fugir dos europeus, né? A gente até fala bastante dos brasileiros, principalmente, dos sul-americanos. Quando a gente comenta a Copa do Mundo de Seleções, a gente traz ali Brasil e Argentina, da América do Sul, e alguns europeus, um grupo ali forte de europeus. Mas eu acho que quando a gente fala de clubes é diferente. Eu acho que o grande volume de grandes clubes, o investimento econômico, o próprio sonho dos jogadores em atuar nos maiores clubes da Europa faz com que a Europa esteja num patamar muito acima dos demais continentes. E eu acho que, inclusive, a América do Sul está mais próxima da África, da Ásia, da América do Norte, América Central e Caribe, do que da Europa. A Europa está mais descolada da América do Sul do que a América do Sul dos outros continentes. Então, vem um time europeu como favorito. A gente tem até aquela incógnita de como os europeus vão tratar o Mundial, como a FIFA está botando muita fé na competição, está fazendo um marketing muito grande em cima. Grandes emissoras do mundo todo vão transmitir, vai ser uma competição muito falada e vai ter uma premiação muito grande. A tendência é de que os europeus entrem forte para ganhar a competição, se empenhem para tal. E eles se empenhando para tal, eles são muito favoritos. Tem uma outra questãozinha ali física, porque os europeus estão em final de temporada. A temporada foi muito desgastante, sempre é muito desgastante, porque tem todas as questões ali da intensidade do jogo na Europa, que é maior do que nos demais continentes, até também pela qualidade dos jogadores em todas as posições, são seleções mundiais ali em muitos dos clubes, mas mesmo assim os europeus são favoritos. E dentre eles, você tem que destacar alguns desses times, dentre os 12. Destacaria... Você tá muito político. Você tá muito político. Veja bem dos europeus. Não. Pode parar com essa politicagem. Vamos. Eu quero ver se a gente vai acertar os palpites. Vamos descobrir. Não, vai ter o palpite. Eu só estou contextualizando, estou comentando. E é que o trabalho é o comentarismo esportivo. Saudade dessa alopragem, copeirinha. E dentro do comentarismo esportivo, destaco alguns clubes europeus para depois, entre um deles, escolher o meu favorito. Assim, tem 2 clubes que jogaram muito durante a temporada europeia que nem estão no Mundial, que poderiam estar entre os favoritos, que é Barcelona e Liverpool, os campeões das 2 principais ligas da Europa, das 2 principais ligas do mundo. Mas dentre as equipes que estão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, os 2 finalistas de Champions são muito fortes, PSG e Internacional de Milão, Bayern de Munique, muito forte, Real Madrid, apesar da temporada não ter sido das melhores, é uma equipe fortíssima, não dá para descartar, com Vini Júnior, com Mbappé. Vamos ver como que vai ser essa chegada do Xabi Alonso, vai já de cara entrar no Super Mundial.
Então tem algumas equipes que a gente destaca. Manchester City não fez uma grande temporada, mas é uma equipe que tem muita qualidade, tem o fator Pep Guardiola, que é sempre importante, tem muitos jogadores qualificados, então é uma equipe que entra forte. Entre essas equipes que para mim são as principais, o Atlético de Madrid também é uma equipe muito forte, o Chelsea vem bem, acabou de ganhar a Conference, fez uma boa Premier League. Dentre essas, eu destaco as duas finalistas da Champions, PSG e Internazionale de Milão. Eu acho que a questão física pode ser pode ter um impacto forte para a Inter, que vem numa queda física nesse final de temporada. E a final da Champions, a gente está gravando antes da final, a gente ainda não sabe quem foi o campeão. Então acho que o fator de ser campeão ou não pode impactar em como essas equipes vão chegar para o Super Mundial. Então pode mudar a confiança. Mas hoje, futebolisticamente falando, o melhor futebol que eu vejo é do PSG. Acho que o PSG tem uma equipe muito consistente, muito forte taticamente. O Luiz Henrique conseguiu trazer muito do trabalho dele para essa equipe e tem valores individuais que estão muito bem. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, os meio-campistas ali, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, muito bem. Os laterais são bons demais, dois dos melhores do mundo, Nuno Mendes na esquerda e o Hakimi na direita. Tem o Donnarumma jogando muito, Marquinhos voltando a jogar bem, o Pátio, um zagueiro equatoriano que se acertou muito bem ali no time. Então hoje eu colocaria o PSG como favorito. Cara, assina embaixo. Eu fiquei aloprando ali, justamente só pelo entretenimento mesmo. Mas, para mim, também é PSG. Além da questão propriamente técnica, eu vejo que isso, pro PSG, um título, principalmente do primeiro Super Mundial, de uma competição mundial, seria uma bandeira fincada. Seria pro PSG. Eu tô aqui. Eu sou parte desse clube de gigantes. Eu não sou só um clube rico, mas que não ganha um título continental, um título mundial. Então, para o PSG ganhar uma Champions League e depois ganhar, ou mesmo que perca a Champions League, mas ganhar o Super Mundial, é uma demonstração de status, de poder. É um clube que, de fato, deixa de ser sacaneado como o clube que é rico, mas não é grande, igual sempre se fez essa piada com o próprio PSG, com o Chelsea durante algum tempo, e com o Manchester City, e ele entra num jogo diferente. Tipo, eu sou o único do clube que tem o primeiro Super Mundial. Acho que o PSG é uma das equipes que vai entrar com uma gana diferente. Porque, ok, esse título dá um dinheiro, dá uma ideia legal pro Real Madrid? Claro, é um título mundial. Mas pro Real Madrid, cara, já tem vários. Já são maior que Já não tenho tem 7. poder, exato. Cara, por exemplo, uma equipe como o Atlético de Madrid, isso aí seria muito representativo. Mas teria meio que tipo assim, mas o Atlético nem Champions ganha, vai ganhar Mundial, entendeu? Acho que ficaria um negócio meio, ganhou o Super Mundial porque foi convidado, entendeu? Mas o PSG, estando na cara do gol de ganhar uma Champions, sendo finalista, e ainda indo lá e ganhando o título, digo assim, o mesmo se aplica também para a Inter. Mas a Inter é um clube já mais estabelecido. Já é um clube que já tem Champions, já tem uma tradição. O PSG, continentalmente, ainda não. Então, para mim, acho que ganhar esse Super Mundial para o PSG seria algo único, algo que ia colocar a equipe de um novo patamar. Então, junta qualidade técnica com motivação, acho que PSG é bem favorito e para mim é meu candidato a campeão. Melhor brasileiro, que é o Vitor. Para você, quem vai ser o melhor brasileiro? Eu já vou largando falando o meu, que para mim assim, é meio que óbvio qual é a minha linha de raciocínio, porque, cara, Botafogo não tá entregando tão bem nessa temporada, Fluminense também não, Flamengo, vamos assim, conseguiu na Libertadores até essa semana uma classificação culposa, né? Sem intenção de se classificar. Então, para mim, Palmeiras, por larga margem, é o candidato a melhor brasileiro. E ainda com tendo bastante inteligência para jogar, sabendo fazer aquele futebol
retrancadinho, jogar por uma bola, pode surpreender aí muita gente, na minha visão. Eu vou na mesma linha, só que eu vou colocar um adendo aqui que pode ser surpreendente. Para mim, o Botafogo é o que vai ter mais dificuldade, porque está no grupo mais difícil, com 2 europeus, PSG e Atlético de Madrid, 2 europeus muito bons. E ainda encara o Seattle Sounders dos Estados Unidos, não é uma equipe tão boa, mas estreia em Seattle contra o Seattle Sounders, e é a torcida que faz o maior barulhinho ali nos Estados Unidos, então pode ter uma dificuldade também já na estreia, e como você falou, o Botafogo não faz uma temporada tão boa, até tá no melhor momento dela, vem jogando melhor nos últimos jogos, mas longe de ser aquele Botafogo que a gente viu na temporada passada. Flamengo, como você citou, uma equipe de altos e baixos na temporada. Acho que já fez jogos muito bons na temporada, assim como fez jogos muito ruins. O último jogo, que foi contra o Deportivo Táchira, muito ruim. Mas no final de semana ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Então é uma equipe que tem muita qualidade, é uma equipe muito boa. Só que enfrenta um Chelsea no grupo, que é uma equipe muito forte. E além disso, uma esperança da Tunísia para o adversário do primeiro jogo. Acho que aí o Flamengo tende a ser favorito nesse confronto. Só que o adversário que vai vir do playoff, que ainda vai ter América do México ou Los Angeles FC, acho que aí vem um adversário duro. E aí o Flamengo, se não jogar um bom futebol, se jogar como jogou contra o Deportivo Táchira, não vence. Principalmente o América do México. Se jogar o que jogou contra o Deportivo Táchira, é papo de tomar 4-2 igual tomou lá em 2008, na Libertadores. Então, se o Flamengo jogar tudo que pode, eu acho que é mais time que o América. Mais time que o Los Angeles FC. Pode até fazer um jogo legal contra o Chelsea. Mas se jogar o que jogou em alguns jogos da temporada, se complica até dependendo com o Esperance. Esperance é mais time que o Deportivo Táchira, por exemplo. Sim. Para mim, o Palmeiras é o grande favorito entre os brasileiros. Porque é mais time, tem mais elenco. Acho que hoje o elenco é até mais... quando troca peça por peça ali é até melhor. Acho que o Flamengo tem um elenco mais estrelado, mas hoje o elenco do Palmeiras é mais coeso. Você troca qualquer jogador ali, fora o Estevão, é praticamente o mesmo nível. E tem um grupo que, pelo que o Palmeiras joga, um pouco mais acessível também. Você tem um Al-Ahly do Egito, que é uma equipe forte, mas o Palmeiras é mais time. Você tem um Inter Miami, que tem Messi, que tem Suárez, mas no geral, falando do elenco, é um elenco fraco, é um elenco pior do que o do Palmeiras. E você tem um Porto de Portugal, que é uma equipe que fez uma temporada ruim. É uma equipe que ficou em terceiro lugar no Campeonato Português, uma equipe que não chegou na final das Copas, lá tem 2 Copas, não foi bem na Liga Europa e não se classificou para a próxima Champions. Então, é uma equipe que tem jogadores de qualidade, é uma equipe que pode fazer um grande jogo contra o Palmeiras, inclusive vencer o Palmeiras, mas é talvez o europeu mais acessível que os brasileiros vão enfrentar nessa primeira fase, então o Palmeiras está bem no grupo. Só que o Palmeiras tem esse fator, o Porto não está tão bem, não é uma equipe tão forte, mas pode vencer o Palmeiras. E o Inter Miami, talvez um grande dia de Messi e Suárez, talvez possa bater o Palmeiras. Acho pouco provável, mas pode acontecer. E mesmo ao Al-Ahly ele pode complicar. O grupo do Fluminense é mais acessível. Tem um Borussia Dortmund, que é bem mais time que o Porto, e que eu acho que o Fluminense não passa, mas tem uma Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Sunryunai Motors da Coreia do Sul. 2 times que podem dificultar a vida do Fluminense, mas que dá para vencer. Então o Fluminense, que para mim é o mais fraco dos brasileiros, ele tem um caminho um pouquinho mais tranquilo, então pode surpreender. Mas no geral o Palmeiras é o grande time. Exato, acho que é bem isso. Vai depender muito, não só do nível dos brasileiros, mas o nível que os adversários estarão. Então, de combinação, acho que realmente o Fluminense tem essa combinação mais tranquila mesmo. Indo para a Zebra. Zebra, galera, exatamente é um time que está mais fora do radar, que a gente imagina que possa fazer uma boa competição, um bom trabalho, vamos dizer.
Eu vou colocar a minha zebra no River Plate. Muita gente está colocando assim, é a América do Sul, o Brasil está dominando a América do Sul. Sim, das últimas Libertadores nós estamos passando cerol em todas, dominando. Então, o River Plate, ele é um clube de camisa, é um clube que sabe jogar mata-mata e que está sendo tirado para time não tão forte assim. O River, até eu coloco ali, que tem um grupo que não é tão acessível assim, porque tem a Inter de Milão junto, mas River contra o Urawa Red Diamonds, bem acessível, dá para o River fazer. Contra o Monte Rei, é trocação, mas eu vejo o River podendo fazer. E chega no mata-mata, a gente sabe como é que o argentino consegue fazer as coisas. Você sabe que o time argentino ele consegue muitas vezes travar um jogo, consegue elevar o nível, e a gente sabe que o River Plate, desde que voltou a se reestruturar, porque tem ali uma passagem meio complicada do Demichelis ali como técnico, que não foi tão interessante, mas voltou Marcelo Gallardo, que é um dos melhores técnicos da América do Sul e, quiçá, do mundo. Então, eu vejo que alguém pode fazer essa zebra com qualidade surpreender a gente, é o River Plate. E faço uma menção honrosa para o Al Hilal, porque Al Hilal foi eliminado da Champions Asiática, vice-campeão da Liga Saudita, então é um time que é qualificado e vai vir um pouquinho mordido. Se conseguir ainda trazer o CR7 na janela de transferências, vai virar um monstro. O robôzão vai sair da jaula. Cara, zebra, eu acho que o Al Hilal é um bom palpite, porque, assim, dos clubes fora Europa e fora América do Sul, para mim é o mais forte, até pelo investimento, até pelo elenco que tem, pela qualidade dos seus jogadores, pelo que a gente já viu jogar, não tanto nessa temporada, mas na última temporada foi um futebol muito bom, muito vistoso, foi campeão saudita, foi longe também na Champions Asiática, ganhou algumas Champions Asiáticas recentemente, até antes desse investimento mais robusto dos sauditas, mas eu vou de Borussia Dortmund, vou num europeu que está um pouco mais fora do radar. Acho que o Borussia Dortmund cresceu bastante no final da temporada europeia, estava para não se classificar nem para a Conference, e na última rodada de Bundesliga conseguiu a classificação para a Champions, está num grupo acessível ali com o Fluminense e os dois rivais que a gente citou anteriormente, acho que tem tudo para passar em primeiro. Passando em primeiro, eu acho que foge da Inter de Milão nas oitavas, pega River Plate ou Monterrey, eu acho que passa e chega nas quartas de finais do mínimo, podendo, quem sabe, ali almejar uma semifinal. Acho que o Borussia Dortmund ninguém está falando muito, mas para mim vai bater no mínimo entre os 8. Boa. É que a gente foi em linhas diferentes, né? Você colocou um time que poderia ser uma zebra dentro dos 8, eu coloquei um time que, para mim, é zebra fora do radar mesmo. É o time que talvez, se passar no grupo e entrar ali e dar um calorzinho num europeu, a galera já fala, esse aí surpreendeu, né? É duas lógicas diferentes para a mesma pergunta, mas dois times aí para a galera acompanhar. E que é o Vitor, nós estamos muito positivos, nós estamos muito good vibes. Vamos falar da decepção. Cara, na verdade eu nem pensei muito, mas assim, vou usar, vou ser polêmico, vou receber críticas de muita gente que está assistindo. Flamengo caindo na fase de grupos. Olha. Porque, olha, eu acho que se vier o América do México, hein, tem uma freguesiazinha ali. Eu acho que o Flamengo não ganha do Chelsea. Se vier o América do México, o Flamengo fica na fase de grupos. Foi longe. Fui polêmico. Exato, você já foi lá na. Eu acho também que o Flamengo é um bom palpite de quem pode passar uma vergonhinha, mas eu vou ir com outra equipe que você já citou dentro do nosso programa. Cara,
eu tô achando que o Porto vai fazer uma cagada assim, homérica. Porque ó, eu fui puxar alguns jogos do Porto, times assim, mais desconhecidos que o Porto conseguiu perder. Perdeu para um Estrela Amadora, conseguiu ali sofrer com o Farense, empatou com Santa Clara. Não sei, eu tô olhando esse grupo do Porto e tô falando, tem uma margenzinha ali de cagaço absurda. O Porque Porto é um bom palpite também. o Palmeiras não é bobo, o Al Ahly é um time que passa sempre abaixo do radar, mas também não é bobo, e o Inter Miami é aquela história. Para mim é um time fraco, mas num dia iluminado de Messi pode desequilibrar. Então assim, cuidado redobrado para o Porto e os portistas, né, que podemos ter uma caça de dragão cedo nesse Super Mundial. E que é o Vitor? Artilheiro. Quem será? Kylian Mbappé. Eu acho que o Real Madrid vai longe, no mínimo quartas de finais. Por mais que não tenha feito uma grande temporada, uma temporada ruim do Real Madrid ainda é um futebol bem interessante. E ele fez muito gol na reta final de temporada, no geral da temporada, mas no final principalmente. Acho que chega bem pro Super Mundial, tem tudo para fazer muitos gols. E Real Madrid deve chegar ali no mínimo quartas de finais, quem sabe semifinal pelo menos. Briga pelo título também, então para mim é um palpite bem razoável. O Mbappé jogando cada vez mais como um 9, então acho que é um bom palpite. Sim, eu não vou cometer o mesmo erro de não confiar em Kylian Mbappé. Porque quando ele chegou no Real Madrid, eu falava, cara, não tá entregando tanto, tá aquém do que eu esperava como pessoa que gosta de acompanhar o Real Madrid. Então, não vou desacreditar dele. É Kylian Mbappé. Você falou o nome, jogou o microfone. Não tem mais outra opção. Para mim, é o nome, sim. E você falou, o grupo é relativamente acessível pensando em marcar gol. Por quê? Pachuca, acho que não é uma defesa tão forte. Salzburg, já vimos alguns jogos entre do Salzburg em Champions, coisa. Também não é um time conhecido por ter uma super defesa. Ao Hilal também não. Tanto que conseguiu ser eliminado Tanto ali que no a último. final de Mundial, que foi Real Madrid e Al Hilal, que foi aquela que o Flamengo perde a semifinal para o Hilal, é 5-3 para o Real Madrid. Sim. Então, para mim, acho que Mbappé tem todas as condições de ser o artilheiro. Eu, menção honrosa, que até depois que eu falei do Mbappé, eu lembrei. O Bayern de Munique, com o Sir Harry Kane, e o Harry Kane já foi artilheiro, inclusive, de Copa do Mundo. O Bayern de Munique está no grupo do Auckland City, que é o pior time do campeonato. É tipo um jogo para meter 7, 8 gols. Só que daí eu não sei, talvez o Bayern de Munique possa entrar com time reserva também. Porque pelo nível de elenco dá para golear com time reserva. Então talvez o Harry Kane nem jogue esse jogo. Mas se ele jogar, é um jogo acessível. E tem Benfica e Boca no grupo. São dois times legais ali, interessantes, mas o Bayern é muito acima. Então, e o Bayern também é uma equipe que eu acho que pode até bater campeão. Então, Harry Kane também seria uma pedida boa. Exato, também boa análise. Mas é isso, meu povo brasileiro. Fechamos esse nosso primeiríssimo episódio. E fiquem ligados que nosso segundíssimo episódio, a gente já deu um spoiler falando um pouquinho de grupo A, mas a gente vai destrinchar um pouco mais o grupo A, grupo do Al Ahly, grupo do Inter Miami, grupo do Porto e do Alviverde Ponente, grupo do Palmeiras. Fiquem ligados. Valeu!